Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Nada Trivial, Neurociência na Veia, nosso quadro de terça-feira e início de ano, vamos começar uma série nova também. E essa série vai te interessar, porque nós vamos falar de neuroanatomia. Esse monstro, né, de 1000 cabeças, que as pessoas fogem, como se o diabo foge da cruz, porque parece muito complicado, tem muito nome, é difícil de entender, será que eu preciso decorar? Nos cursos de medicina, nas ciências da saúde, é uma disciplina que bota medo, porque parece que, na verdade, não faz sentido nenhum. Os nomes, as localizações, as referências, e para quem não é da área, para quem não tem uma formação em biológicas, isso ainda fica muito mais complicado, porque fica parecendo que é uma outra língua, é uma língua estrangeira. São muitos modelos, né, de construção da ideia. Coisas como ventral, posterior, anterior, medial, lateral, antero-posterior, tem tudo a ver com localização, só que parece um monte de palavrão, fica difícil a gente se localizar se a gente não entende o que realmente é. E depois, né, cada uma das áreas, hã, de que tipo de tecido nós estamos falando, quando a gente fala de tecido nervoso, que tipo de célula que tem nesse tecido, e especialmente essas áreas, né. Então, quando a gente fala de córtex, ou quando a gente fala de substância branca, substância cinzenta, sobre o que exatamente nós estamos falando, né. Então eu vou fazer essa série, eu nem sei muito bem quantos vídeos vão conter, né, vão compor a série inteira, porque eu também preciso ir percebendo como é que vocês vão receber esses conteúdos para ver o quanto que a gente vai, de fato, mergulhar, se aprofundar. Preciso entender do interesse de vocês, então não deixa de comentar aqui se você está acompanhando, se é isso que você está procurando, se vale a pena para você esse tipo de conteúdo. Deixa seu like, obviamente, compartilha para chegar em mais pessoas, porque aí eu vou me empolgando e vou fazendo mais vídeos a respeito desse tema que é tão árido e tão complicado. Hoje eu quero começar com uma breve introdução sobre essas nomenclaturas que parecem assustar tanto as pessoas, né? E basicamente, gente, quando nós estamos falando em localização dentro da anatomia de uma forma geral, ela sempre é uma localização relativa. Assim como é também, eu vou fazer uma analogia que você vai compreender bem, os pontos cardeais, né? Quando eu falo norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, né? Eu estou falando desses pontos que são pontos relativos. Por exemplo, se você aqui no Brasil, tá? Digamos que você mora no Brasil, viva no Brasil, ou minimamente conhece o Brasil para poder servir esse exemplo, né? E você está num estado do sul, vamos falar que você esteja, por exemplo, em Santa Catarina, né? Um estado do sul do país. Santa Catarina está ao sul para o Paraná, está ao sul de São Paulo, está ao sul do Rio de Janeiro e do resto inteiro do país, à exceção do estado do Rio Grande do Sul. Então, estado do Rio Grande do Sul está ao sul de Santa Catarina. Logo, Santa Catarina está ao norte do Rio Grande do Sul. Isso é interessante, porque Santa Catarina, que é um estado do sul, passou agora a estar ao norte de alguma coisa. Isso para revelar justamente essa característica relativa desses pontos. Então, quando nós estamos considerando que você está lendo um texto que fala sobre as áreas do cérebro, que nomeia uma região específica, como, por exemplo, córtex pré-frontal, né? Essa palavra tem muita coisa aqui envolvida e algumas delas você já poderia saber sem mesmo nunca ter tido conhecimento sobre que área especificamente é o córtex pré-frontal, apenas considerando esses elementos que são elementos descritivos. Então, córtex, beleza. A palavra córtex significa casca. E córtex de que parte? Então, córtex do cérebro, a casca do cérebro. Córtex do cerebelo, a casca do cerebelo. Córtex é casca em tudo quanto é lugar. Então, se você estiver falando, por exemplo, do ovário, que não tem nada a ver com o sistema nervoso, ele também tem córtex. O córtex do ovário é a casca. Então, se é córtex e é frontal, é na parte da frente. Se é pré-frontal, é ainda antes dessa parte da frente, a parte mais da frente
do córtex. E o barato da neuroanatomia é quando as palavras que você usa para designar cada parte já tenham algum significado nela mesmo, para te ajudar nessa localização. Nem sempre isso é possível, porque tem muitos termos da neuroanatomia que foram construídos, foram cunhados, foram batizados, muito mais por conta do que da aparência daquela estrutura, né? Então, por exemplo, ali na região do tronco encefálico, existe uma área conhecida como oliva. Oliva é azeitona. E chama oliva porque parece uma azeitona. É simples assim. Depois tem outro que chama-se núcleo mamilar. Mesma coisa. Parecem duas estruturas parecendo dois seios, que ficam ali na região específica do mesencéfalo. Então, por essa parecência, né? Tem tantas outras. Se você for olhar ali no cerebelo, você vai ver uma estrutura que chama-se pirâmide, que ela parece ali com uma estrutura de pirâmide, né? Mas também tem muitas regiões que levam o nome que considera essa relatividade posicional, né? Então, por exemplo, quando você fala no giro, olha lá o palavrão, giro temporal inferior. O giro temporal inferior está no lobo temporal, que tem a ver aqui com as nossas têmporas, fica abaixo desse osso temporal. Giro é uma parte relacionada ao córtex, que diz respeito justamente a essas estruturas, né, que são circunvolutas, que a gente chama, né, que tem essas ondinhas que formam o córtex. O giro é a parte que corresponde à parte que está para fora e o sulco a parte que está para dentro. Para você entender isso, basta você pensar, por exemplo, numa cadeia de montanhas. Quando você olha para uma cadeia de montanhas, o mesmo terreno que está lá no pico está também no vale. A mesma coisa acontece com o seu cérebro. Então, o córtex cerebral ele é igual tanto no giro quanto no sulco. Quer dizer, tanto no pico quanto no vale. Só que, para que a gente possa dar nome para os bois, eu vou chamar de giro, portanto, eu já estou dizendo que é uma circunvolução a parte de cima. Temporal está na têmpora. Inferior é o giro temporal mais baixo. Tá fácil esse. Mas e se eu começar a falar em córtex cingulado anterior? Então, de novo, é uma parte de córtex cingulado. Tem a ver com uma região específica que faz parte do giro do cíngulo, que é uma área que está bem delimitada ali dentro do sistema límbico. E o anterior é que é a parte da frente. O anterior é o que chega antes. Existe um giro cingulado posterior, que é a parte de trás. Então a gente tem que começar a entender o que é esse ventral, o que é dorsal, o que é anterior, o que é posterior, o que é medial, o que é lateral. Todas essas palavras, elas não estão aí para te confundir. Elas estão justamente te ajudando a posicionar essas estruturas de forma relativa a outras. Então, quando eu digo que um giro cingulado anterior, eu estou fazendo justamente um paralelo entre essas regiões mais para frente do giro do cíngulo, né, do giro cingulado, e as partes posteriores do giro cingulado. Só que fica parecendo um palavrão, porque eu não conheço nem o giro, nem o cingulado, nem o posterior. Fico confusa, não consigo ter uma localização em 3D dessas estruturas. Essa é a parte mais importante sobre o estudo da neuroanatomia. É você realmente conseguir montar uma estrutura tridimensional, relacional, inclusive com as conexões. Porque essa é a parte mais fundamental da neuroanatomia. A gente entender como que as vias neuronais conectam essas diferentes regiões cerebrais. Então, é muito importante, além de conhecer cada uma das estruturas, e obviamente não precisa conhecer o nome detalhado, mas uma visão um pouco mais geral sobre as áreas, e também uma visão muito importante sobre as vias neuronais. Então, o estudo da neuroanatomia, aqui a gente está fazendo apenas uma introdução, ele vai ser pautado por essas duas visões. A primeira delas é o que tem de estrutura no cérebro. E depois como essas estruturas estão conectadas entre si. E é interessante porque a gente consegue até mesmo entender qual parte funcional de cada célula do sistema nervoso, que são os neurônios, estão posicionadas em que parte.
Então é possível que você já tenha ouvido falar em núcleos do sistema nervoso. O tálamo, o hipotálamo é composto por núcleos. O que significam esses núcleos? A palavra núcleo significa que ali, naquele lugar, existe uma somatória, um coletivo, vamos dizer assim, de corpos de neurônios. E qual a importância disso? Onde existem os corpos neuronais, é onde se dá também o processamento da informação, porque é onde existem as sinapses, né? Quando você tem um neurônio, ele é composto por uma área receptiva, que é o corpo e as estruturas de dendrito desse corpo, e um axônio, que é o que leva essa informação para outros lugares. O núcleo vai ter uma predominância dessas regiões receptoras, que são os dendritos, e os corpos. E por isso mesmo vão se tornar uma estrutura de processamento de informação. Enquanto regiões que têm mais axônios são regiões que levam a informação para outros lugares. Também, a partir disso, você já consegue entender a diferença que existe entre substância cinzenta e substância branca, ou massa cinzenta e massa branca do seu cérebro. Isso basicamente considera o seguinte: na substância cinzenta, nós teremos mais corpos neuronais e dendritos, como é exatamente o caso dos núcleos. Então, a substância cinzenta seria o equivalente aos núcleos, só que disposto de forma mais difusa, enquanto os núcleos estão mais concentrados, acabam assumindo ali um formato até mais circular, formando ali uma bolinha, vamos dizer assim. Já a substância é uma coisa um pouco mais espalhada, que, né, atinge áreas maiores do cérebro. Então, substância cinzenta, núcleo. Substância branca, axônios ou vias neurais. Essa é só uma visão introdutória para você começar a localizar as partes do neurônio dentro do cérebro. Por enquanto, a gente mal conseguiu definir ainda esses pontos cardeais, anterior na frente, posterior atrás, dorsal em cima, ventral embaixo. E só isso já te ajuda a entender uma porção de localizações relativas de estruturas cerebrais. Então, a próxima vez que você estiver lendo um texto de neurociência e começar a ler núcleo tal, anterior, posterior, anterolateral, você não deve se acanhar, você não deve se intimidar com esses termos, porque eles não foram feitos para te atrapalhar. Eles foram feitos para te ajudar a se localizar na estrutura 3D do cérebro. Me conta se você vai gostar de uma série falando só sobre neuroanatomia, que vai permitir que que você compreenda, que você realmente use esses conhecimentos sobre as estruturas cerebrais para ampliar o seu entendimento. Porque eu tenho visto faltar esse conhecimento especificamente para as pessoas que falam sobre neurociência abertamente aí nas redes sociais e também na produção de conteúdo. Então, se isso for te ajudar, for colaborar, não esquece de deixar aqui um comentário me estimulando a seguir com essa série, deixar seu like, não é? Encaminhar para as pessoas que podem também vir a se aproveitar dessa série e não esquecer de fazer a sua inscrição. Também, se puder, use o Valeu como uma forma de apoio a esse canal, que obviamente precisa se sustentar de alguma forma, né, com toda essa superprodução que a gente tem conseguido fazer com o pessoal da Coplanning Filmes. Então já fica aqui também meu muito obrigado ao Rui da Coplanning Filmes e minha solicitação que você nos apoie de alguma forma através do apoio ao canal ou até mesmo apenas divulgando o nosso trabalho. Muito obrigado. 2024 começou no Neurociência na Veia e temos uma série nova que, se você curtir, vai ser bem legal eu poder entregar esse conteúdo para você. Eu te vejo aqui no próximo. Um grande abraço.